Queria puxar um gancho do que vocês comentaram antes, em relação a, assim, o que a gente está falando é sobre autenticidade, né, que vocês falaram anteriormente, assim, sobre ser autêntico, até estou citando o caso do Marcelo especificamente, sobre trazer ele em evidência e tudo mais, e também sobre não se sustentar quando tu cria uma coisa que não é, né, a analogia que tu usou ali do garçom. Quando a gente vai para marketing, assim, pegando um gancho do marketing, vocês, então, com essa formação em publicidade também vocês vão corroborar isso, a gente sempre vai olhar, tipo, preciso comunicar alguma coisa. Como eu olho? Eu olho meu público-alvo, né? Vou olhar pro meu público. Tá, beleza. O que é interessante pro meu público? Interessante pro meu público é XYZ, é a caneca marrom, beleza. Então, assim, eu sou... Pô, de repente eu gosto de caneca... Eu vou usar um exemplo tosco, né? Mas só pra exemplificar. Eu gosto de caneca laranja, mas o meu público gosta de caneca marrom, tá? Quando eu vou comunicar, quando eu vou fazer marketing, quando eu vou propagandear, enfim, seja o termo que a gente for utilizar aqui, normalmente qual que é o correto quando a gente vai pensar do ponto de vista de negócio de marketing? Falar a linguagem do cliente, do público-alvo, tá? Agora, quando a gente traz isso para o marketing público ou político, eu acho que o assunto ele se torna um pouco mais complexo, porque beleza, eu sei que de repente o que é interessante para minha pauta aqui da cidade numa candidatura, é o bairro que não foi asfaltado, é a ponte que está na função que está, é sei lá, a luz que não chegou, beleza. Só que tem outras coisas que talvez sejam tão interessantes quantas, que é o que a gente está pincelando também, que muitas vezes não vão ao ar, por quê? Porque isso não é interessante para minha audiência. Então, assim, eu estou construindo esse enredo para perguntar, na opinião de vocês, na visão de vocês aí, como que seleciona isso? Quando eu vou fazer um marketing político, quando eu vou criar a reputação de um candidato, o que eu pauto? Como eu pauto? Eu pauto baseado no que as pessoas querem ouvir? Eu pauto baseado no que é top trendings? Ou eu topo pautado no que é importante, no que é necessário? Como que vocês fazem essa seleção aí de comunicação? Eu tenho uma visão sobre isso, acho que o Marasco pode me contribuir também e concluir, mas se é relevante, quase sempre tem que falar sobre. Tá. A não ser que seja muito ruim de falar, muito ruim de entrar. Mas se as pessoas estão falando, tu não colocar a tua visão, a tua versão, é muito pior. Uhum. O que tu tem que fazer é saber o que falar e que faz sentido para as pessoas. E também não pode inventar coisas que depois não se sustentem. Vamos pegar um erro político que aconteceu aqui no Vale do Taquari. Boa. A gente tem a ponte entre Lajeado e o Rio do Meio, sobre o Rio Forqueta, na RS-130, que caiu. O governo veio aqui através do seu secretário e ele fixou um prazo e disse até o Natal. E o até o Natal tem uma força simbólica muito forte, porque ele crava uma data, ele crava... Ainda mais uma data que é de união, assim, né? Total, que a ponte representa isso. É. A união das pessoas. Então, assim, tu imagina uma pessoa que tem uma família dividida entre Lajeado e o Rio do Meio. Ou eu, que moro em Lajeado e tenho uma família em Roca. Tudo bem, eu tenho outro lugar, outro caminho para fazer. Mas imagina para mim esse simbolismo que tem eu poder visitar minha família no Natal. Com a ponte reconstruída. Com a ponte reconstruída. Passar nela no Natal, para ir passar o Natal com a minha família, sabe? O que as lideranças da região fizeram naquele dia, naquele momento? Elas disseram, secretário, eu acho que não é factível. O que o secretário fez publicamente? Dobrou a aposta. Afirmou novamente, respondeu de maneira até quase agressiva, assim, fora do tom. Irônico, né? Irônico e tal. Sendo que esse mesmo agente político já tinha sido cobrado justamente em Roca Salles, naquele acesso que nunca foi asfaltado pelo governo do estado, que chegou já a destinar recursos, teve que voltar recursos, mas nunca foi feito, que seria inclusive importante agora para ter uma alternativa pela RS-129. Foi anunciado de novo essa semana. E que foi novamente anunciado. Meu Deus. Naquele momento, o secretário podia ter se munido melhor de informações e mesmo com as melhores informações, com uma garantia da empresa de que entregaria, talvez ter flexibilizado. Olha, pretendemos entregar até o Natal como desafio. Se nós precisarmos mais algum tempo, eu sei que a região vai entender porque é uma obra de grande vulto. E é uma obra de grande vulto, né? Mas não, a posição foi um tema... O governo do estado, a partir da secretaria, tinha que se posicionar. As pessoas estavam falando, queriam saber o prazo. Não tinha como evitar. Então é um tema que tem que entrar. Mas é como que tu vai entrar nesse tema. A primeira coisa, o secretário podia ter vindo aqui em loco, entendido o cenário, chamado as lideranças para perto de si, ter perguntado o que vocês estão sentindo, como é que vocês estão vendo, como é que não é. E outra coisa, se levasse um ano para fazer a ponte, como vai levar mais de um ano para fazer a ponte, não teria muito problema, porque é uma obra realmente de grande porte para... E que o governo do estado também ajudou a construir alternativas. Quando a ponte de ferro que foi feita do lado né, do exército lá, o governo ajudou a fazer aquilo.
Então, aquilo que era uma pauta positiva se tornou negativa por conta de uma falha completa de comunicação. Não é nem uma falha de engenharia, porque esses prazos a gente sabe, em medida emergencial, etc., isso pode acontecer. Então, é uma falha de comunicação. Acontece várias vezes isso, de obra atrasar, porque no setor público os contratos são terríveis no Brasil, ou coisas que acontecem no meio do caminho. O que eu e o Marasca somos, na verdade, somos muito especialistas em gestão de crise. Porque o governo vive de uma crise até outra. Nós estamos sempre para a próxima crise. E as crises são oportunidades para o gestor mostrar liderança, mostrar contorno sobre isso. Por exemplo, o Melo em Porto Alegre, que foi um belo exemplo de gestor. Tu pode dizer, olha, tu como os demais prefeitos também tem alguma parcela de culpa porque o sistema deve ter funcionado, não deve ter inundado Porto Alegre. Sim. E ele nunca negou isso aí. Ele disse, realmente, nós e todos os demais gestores temos que melhorar porque o que foi feito não foi suficiente. Então ele não começou negando, não, mas eu fiz o... É lógico que ele contribui também nesse debate, dizendo, nós vínhamos fazendo melhoria aqui. Ele também trazia elementos que corroboram, sustentam que ele não foi completamente... E daí tem um outro lado que é o adversário, né? A gente tinha a Maria do Rosário que no meio da campanha andou com tênis branco na enchente, né? Esse símbolo é muito forte. E quando isso aconteceu, ela toda com medo de entrar e meio que correndo para não... Dando desculpa que não era ela que devia fazer. E assim, na hora que ela criticava ele, e até com certa razão, né? Porque era um debate público, enfim, né? Quando o Melo trazia isso, derrubava o argumento dela, sabe? Sim, acabou. Porque é um momento em que a sociedade inteira de Porto Alegre entrou dentro de barco para ajudar, vereador, deputado, etc. Muita gente foi ajudar e ela foi reclamar e não fez. Então, assim, esses símbolos são fortes, sabe? E a gente não quer entrar aqui em A e B. São campanhas que nós não participamos, é bom de comentar de fora. Então, foram erros políticos, mas assim, de crise em crise, a resposta que o Marcelo deu da Covid, que o Marasca falou, foi uma oportunidade gigantesca. Naquele momento, vocês vão lembrar, mas erodiam governos no mundo inteiro. Sim. O Trump perdeu a eleição, o Bolsonaro perdeu a eleição, o Boris Johnson no Reino Unido derreteu. Na Argentina também. Na Argentina também. O Macri. Não foi o Macri, foi... Não, o Macri perdeu o Fernandes. Mas o Fernandes já assumiu a pandemia, foi com o Fernandes, né? Tanto é que o Fernandes fez festa dentro do Palácio do Governo e foi criticado por isso. E ele também perdeu a eleição por conta desse tipo de coisa, de posicionamentos. Ele lá fez um lockdown muito severo, mas fez festa dentro da... O Boris Johnson também teve um problema desse tipo. É verdade. E os governos caindo mundo afora. O governo do estado com bastante dificuldade de manter a avaliação positiva que o Eduardo Leite tinha naquele momento, né? Por conta das medidas mal feitas e principalmente pelas escolas não terem retornado. E naquele momento o Marcelo estava no maior nível de popularidade. O Marcelo tinha 90% de aprovação. Caramba. Medido. Então, por quê? Porque uma crise gera oportunidade de demonstrar liderança, de mostrar que tem como... Mas primeiro tu faz e depois tu comunica, né? Nunca ao contrário. E nós temos exemplo aqui também na região, falando de ponte novamente aqui, o Roberto Lucchesi, lá da Leal, ele mostrou exatamente o mesmo tipo de comportamento, colheu louros para a empresa dele em termos de reconhecimento de marca, por isso, para dizer que tem, da mesma forma que a gente fala de reputação na política, tu tem a reputação do setor privado e marketing no privado, que foi muito maior em termos de investimento em mídia de publicidade. Ele nunca conseguiria comprar o que ele teve, por ter feito uma atividade totalmente voluntária, e assumido para si um risco gigantesco. Ele entregou uma ponte em 14 dias. É loucura. Não sei nem se 14 foi... 14 dias. Quando eu ouvi de empresários que não seria factível em um mês. Eu ouvi, olha, eu acho que se ele fizer, louvável. Mas assim, o prazo é meio estranho, porque em menos de um mês é impossível, completamente impossível. 2 meses, talvez 3. E foi feito em 14 dias. Mas assim, ele puxou para ele, claro, com muita competência na área do que faz, mas é o tipo de coisa que a gente está vendo muito hoje, né? A gente pega o velho da van, como ele mesmo se autoproclamou, né? Se deu o apelido, né? O Louro José, como... ele tem uma identidade com a marca dele e uma construção de marca, que ele entendeu que ele é o embaixador dessa marca, que ele é a pessoa mais importante para a marca dele. As pessoas querem comprar de pessoas, na verdade, né? Sempre. Tem essa ligação. E isso é uma coisa que, pouco a pouco, os empresários estão notando que é mais seguro, é mais fácil, até mais barato ser o influenciador da própria marca do que terceirizar a tarefa de ser influencer, né? Porque no passado dificilmente o empresário gostava de estar na linha de frente e aparecer, à exceção do Ricardo Eletro lá, né? Que vivia aparecendo. Mas é uma mudança também que nós estamos vendo, e essas lições que a gente aprendeu no meio da política têm sido muito importantes para a gente do privado, porque a gente tem dito, é a mesma lição, o mesmo processo, é a mesma coisa. Nós temos que conseguir
transitar da mesma forma. Então a gente foi aprendendo na política algo que depois se tornou tendência no privado. E que não era. E que a gente também explorou isso logo no início também, em encorajar os líderes das marcas a assumirem esse protagonismo, né? Isso ajuda o tráfego pago também, Total. que o Doug aqui é bastante referência, porque ele baixa o custo de aquisição, ele baixa o custo da entrega do material, e eu sei que isso é importante. Então, quando tem um cara mais orgânico, assim, que ele consegue, o tráfego pago também consegue funcionar melhor, né? Potencializa, total. Então, essa questão toda de gerar essa identidade, são lições que a gente traz da política pro privado, né?